Bom dia, pessoal. Hoje eu quero compartilhar em português meu devocional também. Eu tenho compartilhado em inglês, mas nessa manhã eu quero compartilhar com você um texto que eu estava lendo pela manhã, que diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu não sei como que você está passando os teus dias, não sei como você passou a tua noite, mas eu quero dizer que eu venho passando situações bem desafiadoras, que às vezes tentam me parar, mas a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos calar, que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então, não importa a situação que você esteja vivendo nessa manhã, nesse dia ou nesse ano, eu quero dizer que existe um Deus, sim, que pode todas as coisas. E é sobre esse Deus que eu quero compartilhar com você e dizer: Ele está pertinho. Busque por Ele, porque Ele vai te ajudar. Ele vai fazer algo surpreendente na tua vida, como eu creio que Ele já está fazendo na minha. Então, eu não sei se você tem acompanhado os devocionais da Bíblia online, mas eu quero compartilhar com você então nessa manhã, que falou muito ao meu coração. Então, o título é Deus acima do que é aparentemente impossível. Então, pode parecer improvável que Deus se apresente em sua situação impossível, o seu diagnóstico, a sua infertilidade, o seu relacionamento rompido, o seu filho desobediente, o seu caráter inconsistente, sua ansiedade, suas dificuldades financeiras, sua dor. Felizmente, Deus não é limitado ou delimitado pelo mundo natural. Crescendo em uma família judia, Maria sabia sobre o Messias profetizado, o tão esperado Salvador do mundo, mas provavelmente nunca imaginou que essas antigas previsões seriam cumpridas na vida, morte e ressurreição de seu filho, que de alguma forma era totalmente Deus, mas também totalmente homem. A ressurreição de Jesus. Ele ressuscitaria, como diz lá no Salmo capítulo 16, versículo 10 a 11, e estabeleceria uma aliança sem fim com o povo de Deus, como diz lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, porque ele estaria disposto a levar os pecados de muitos e interceder pelos rebeldes. Isaías 53, 12. Muitos seriam considerados justos, Isaías 53, 11. E eles seriam uma luz para todas as nações, Isaías 11, 10. Tudo em Jesus parecia impossível, mas Deus é capaz de fazer além do que podemos imaginar. Portanto, lembre-se do Deus a quem você serve e sinta-se encorajado, encorajada. Deus não se surpreende com nada. Ele já conhece o fim desde o início. Os seus propósitos não podem ser frustrados. O seu caráter nunca vai mudar. Nada, nada é impossível para ele. Mas, como o anjo Gabriel explicou a Maria, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Deus não apenas planejou esses eventos há muito tempo, mas também os declarou antecipadamente por meio dos profetas e escritores do Antigo Testamento. A vida de Jesus, esse Deus homem, viria da linhagem de Davi, como diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 7, e nasceria de uma virgem em Belém, como diz lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ele faria o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar e o mudo cantar, como diz lá em Isaías 35, de 5 a 6. Ele proclamaria boas novas aos pobres, confortaria os quebrantados de coração e libertaria os cativos. Isaías 61, versículo 1. A morte de Jesus, embora inocente, como diz lá em Isaías 53, 9, ele seria traído por um amigo próximo, por 30 moedas de prata. Ele seria desprezado e rejeitado, espancado e cuspido, perfurado nas mãos e nos pés e finalmente morto, como diz lá em Daniel capítulo 9, 26. Mas ele venceu todas essas coisas para nos assegurar que hoje nós pudéssemos também ser vencedores como ele venceu a própria morte. Então não há impossíveis para o Senhor, até para a morte tem jeito.
Então eu quero te encorajar nessa manhã que você continue buscando, perseverando no Senhor. E eu estou dizendo para você isso e não está sendo fácil para mim falar isso para você, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, que venceu a própria morte. Então o que pode ser impossível para o Senhor? Nada, nada é impossível para Ele. Todas as coisas são possíveis. Então, eu quero te encorajar nessa manhã a perseverar no Senhor, a continuar buscando. Ele vai dar uma saída. Para o Senhor sempre há uma saída para todas as coisas. Então Ele vai te dar um destino, Ele vai te dar algo que você possa dizer, Deus realmente está agindo, né? Então persevere nesse Deus que você conhece. Se você não conhece, eu quero te encorajar a você buscar conhecer esse Deus que é vivo, que está presente, que pode ouvir e responder a tua oração em qualquer momento. Não é um Deus morto, é um Deus vivo, um Deus poderoso. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Temos uma oração aqui também. E eu gostaria de estar fazendo com você essa oração. Que diz assim: Deus, cada palavra que vem de ti tem um propósito. O Senhor sempre faz o que diz que fará, mas às vezes os teus métodos não são os meus métodos. Às vezes me pego esperando que o Senhor haja. Quando eu começar a me perguntar o que o Senhor está fazendo, por favor, lembre-me de que o Senhor está trabalhando enquanto eu espero. Tu és fiel e eu confiarei em ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.